A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para comentarmos e falarmos da nossa lição da Escola Dominical. Estamos aqui no canal EBD em Estudo e iremos falar da lição número 9. Falamos aqui da Igreja de Boa Esperança, sob a liderança do pastor Jorge Silva, da cidade aqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estamos aqui com o professor Salomão e a minha pessoa, professor Reidson, o qual nós iremos dar continuidade à lição deste trimestre. Mas antes eu lhe convido para se inscrever no canal, faça seu comentário, divulgue, compartilhe o link, compartilhe este canal para que mais pessoas possam ter acesso e assim a palavra de Deus será propagada e com certeza seremos edificados na palavra de Deus. Então a lição, o qual nós iremos comentar no dia de hoje, é a lição de número 9, que tem como título Quem é o Espírito Santo? Então estamos dando continuidade à nossa lição em defesa da fé cristã, que é o tema geral deste trimestre. Então o textuário da lição de número 9 encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A verdade prática da lição diz o seguinte: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. E a leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 ao 17, e depois do João 16, no versículo do 7 ao 14, o qual você irá ler na escola dominical. Então a lição, a introdução, ela vai falar, iremos falar sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade, e vamos ver que esse Espírito Santo, ele é revelado, em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. A Escritura revela o Espírito Santo, mostra a sua atuação, E esta lição também irá falar sobre os atributos do Espírito, a sua deidade, a sua obra, o que nós iremos ver durante esta lição. E além disso, também iremos ver algumas heresias que surgiram ao longo da história, tentando aí contradizer, negar, deturpar algumas informações, alguns atributos, qualidades do Espírito Santo. Tanto heresias que surgiram, e que não mais existem, como também essas heresias na atualidade. Como é que andam essas heresias, esses ensinamentos, na atualidade a respeito do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a esse primeiro tópico da lição, que vai nos dizer o Consolador. E o primeiro ponto do primeiro tópico é um outro Consolador. Está subordinado a João, capítulo 14, versículo 16, que nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha só, nesse primeiro ponto do primeiro tópico, vai nos falar sobre o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, no qual Jesus se referiu aqui no versículo 16 do capítulo 14. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai. Ele narra nesse texto, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto. Alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo, ou para cuidar do seu povo. O nome se refere aqui no grego, allos, que significa outro. Está no versículo 16, no outro, que é da mesma natureza, certo? Mesma espécie e a mesma qualidade. Quer dizer, quando ele fala aqui um outro, se refere à terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Ele diz aqui: se o Espírito fosse uma força ativa,
impessoal, conforme os ensinos equivocados das testemunhas de Jeová, que afirma categoricamente que é só uma força ativa. A gente já viu ao longo da lição, que a gente estudou até agora sobre a testemunha de Jeová, que diz que é só uma força ativa, se refere ao Espírito Santo. A palavra correta para outro seria hétero, que significa outro usual diferente. No dicionário Vini afirma o termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O dicionário Vini se refere muito bem sobre isso. O termo hétero expressa uma diferença qualitativa e denota outro do tipo diferente. Cristo prometeu enviar um outro consolador, quer dizer, halos, outro, prometeu enviar outro consolador, quer dizer, Cristo prometeu enviar um outro consolador, halos, quer dizer, outro ele, não héteros. Lá em João, versículo 16, no qual está a leitura bíblica em classe, 14, 16, diz muito bem sobre isso: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador para que fique convosco para sempre. Então é um outro mesmo. Não seria alguém, uma força viva, não seria um Deus menor, como alguns atribuem ao Espírito Santo, não. É um outro na mesma essência, na mesma substância, igualmente a Jesus Cristo de Nazaré, irmão. Exatamente. Então, continuando no segundo ponto, né, é o Paracleto, que está em João 16, 7, que é justamente o significado quando se faz referência na Bíblia ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. O termo, que é o Paracleto, o termo se refere ao Espírito Santo, né, quando aparece na Bíblia. Mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e que protege. Então tem esse significado. Alguém que defende, alguém que protege, né? O termo grego paracletos, né, que vemos aí vem de uma preposição e que vem da junção de uma preposição e um verbo, qual é o significado dessa palavra no grego? Ele vai significar o quê? Defensor, advogado, intercessor, auxiliador ou ajudador. Então temos esses termos, né, que significam paracleto, né, do grego, né, para o português, então tem essa conotação, né, de defender, alguém que defende, que advoga, que ajuda, que auxilia, que intercede por outro. Então, quando se faz referência ao Espírito Santo, automaticamente se faz referência a essas qualidades, a esses atributos, né, a essas palavras que têm esse significado. E daí podemos extrair, né, algumas características, né, algumas funções do Espírito Santo através desse termo, né? O Consolador, que é o próprio Jesus que afirma, como vimos aqui no Evangelho de João, ele que afirma que vai enviar outro Consolador, é enviado pelo Pai em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele, né? João 15, 26. Então vemos então que esse Paracleto, que é o outro Consolador, que tem essa função de interceder, auxiliar, ajudar, proteger, defender, de ser advogado, ele vem para ensinar, né? Considerando que Jesus iria retornar ao Pai, então ele vem para ensinar, vem para lembrar de tudo aquilo que foi ensinado, de tudo aquilo que ele aprendeu, e para testificar de tudo aquilo que Jesus fez na terra. Então vemos aí algumas funções, né, do Espírito Santo, que aqui no grego é Paracleto, né, que faz referência ao Espírito Santo. O terceiro ponto tem como tema seu uso no Novo Testamento. Ele vai nos mostrar como é usado no Novo Testamento, se referindo também ao Espírito Santo de Deus. O termo Paracleto, como já foi dito pelo professor Reitson, ele diz aqui que aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. 5 vezes que aparece, certo? Nos escritos joaninos, que nos escritos de João, certo? 4 vezes nos Evangelhos, referindo ao Espírito Santo. Então, lá em João 14, 16, o 26 também, 15, 26 e 16 e 26, em João aparece muito bem falando sobre isso. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado, como o pastor Reis falou aqui também, como advogado em João, capítulo 2, versículo 1, que vai nos dizer: meus filhinhos,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se referindo também a esse Jesus, o nome também se é aplicado também ao Senhor Jesus, traduzido para que ele é nosso advogado também, certo? Então, o uso no Novo Testamento denota isso aí. Com isso, concluímos o primeiro tópico da lição, que foi o Consolador. Nós vimos um outro Consolador, primeiro ponto. No segundo, a gente viu o Paracleto. E no terceiro ponto, o seu uso no Novo Testamento. Exatamente. Agora estamos, então, no segundo tópico da lição, sua deidade, atributos e obras. Né? A deidade do Espírito, as obras do Espírito e os atributos do Espírito. Então, o primeiro ponto vai falar sua deidade, né? Faz referência à divindade do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem muitas vezes de forma alternada no Antigo Testamento. O que quer dizer isso? Que no mesmo texto e no mesmo contexto, ora o autor faz referência a Deus e ora faz referência ao Espírito, mostrando ter a mesma deidade, que tem a mesma equiparação em termos de divindade. Vemos isso bem claro de vários exemplos, né, que poderíamos citar. O comentarista ele traz na lição o exemplo de Sansão, né, Juízes no capítulo 15, né, 15, versículo 14, vemos então que no início, quando Sansão vai mostrar o seguinte: o Espírito do Senhor, né, ele se apodera de Sansão. Né? Vimos isso várias vezes ao longo aí, né, da história de Sansão. Então o Espírito do Senhor se apodera de Sansão. E aí vai realizar, né, diversas coisas. E no mesmo texto, já no final, quando ele é enganado ali por Dalila, ele não vai fazer referência ao Espírito do Senhor, ele vai falar, né? E disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono e disse: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado. Olha, se no início foi o Espírito que veio sobre ele, e quando ele perde, ele não fala que o Espírito se retirou, ele fala que o Senhor não estava mais com ele. Mas por que o autor ele faz isso? Porque tanto o Espírito como o Senhor é o mesmo Deus. Então tem a mesma divindade. Então faz parte, né, da mesma divindade. Então tanto faz falar como o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus ou Deus. Então isso é só um exemplo de que eles são utilizados os termos de forma alternada no Antigo Testamento para mostrar que ambos eram Deus e são Deus, né? Não são deuses superior nem inferior, mas que tem ali a mesma deidade, que é esse ponto da lição, que eles são divinos da mesma forma, né? Então, assim, tanto o Espírito de Yahvé como Yahvé, né, o nome de Deus, ou seja, né, o Espírito do Senhor e o Senhor são nomes divinos usados alternadamente, né, no Antigo Testamento. Então, isso ficou bem claro nesse texto que eu acabei de ler, que foi uma citação aqui que o comentarista ele utilizou, né? E aí vamos ter outros exemplos, né? Podemos ver outro exemplo, mais um aqui em 2 Samuel. Vamos observar quando é que Samuel ele faz referência, no mesmo texto, no mesmo contexto, ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo e ao próprio Deus. Ele vai dizer: o Espírito do Senhor falou por mim. Olha, ele está falando que ele foi usado pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo. E sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel. Olha, no início ele fala que foi o Espírito, e depois ele diz que foi o Deus de Israel. Então o Espírito é o Deus de Israel. Está mostrando o seguinte, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo e Deus de Israel são divinos do mesmo jeito, né? Ele não faz nesse versículo aqui citação a Jesus, que ainda não fora revelado. Mas aqui temos no mesmo versículo, no mesmo contexto, o Espírito e Deus. Então isso prova o seguinte, tem outros versículos, né? Quando Ananias também, lá perante Pedro, ele vai dizer: por que, né, enganaste ao Espírito do Senhor? E depois ele vai falar e vai fazer referência a Deus no mesmo contexto. Então mostra que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, tem a mesma deidade do Pai e a mesma deidade do Filho. Isso mostra que ambos, né, são Deus, né? Não há um superior, não inferior. Estão ali equiparados, né, na sua deidade, na sua divindade. Não é uma força divina, né? Não é uma força divina. Como algumas igrejas, algumas seitas dizem que é uma força divina.
O segundo ponto, nós vamos ver sobre os seus atributos. Esses atributos comprovam categoricamente que o Espírito Santo é Deus. E a Bíblia diz aqui a divindade do Espírito Santo, ela é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos. Então mostra que a divindade do Espírito Santo ela é revelada. A Bíblia mostra claramente que ele é Deus. Como a conhecer como o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipresente, onipotente. Romanos, o capítulo 15, versículo 19, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o lírico, tendo pregado o Evangelho de Jesus Cristo, mostrando aqui a onipotente presença do Espírito Santo. As Escrituras Sagradas ensinam a ser o Espírito Santo a fonte de poder, de milagres também. Mateus capítulo 12, versículo 28, vai nos mostrar sobre isso. O Espírito Santo também é o poder de milagre, faz milagres e prodígios. Onipresença. Outros atributos que chamamos atributos incomunicáveis do Espírito Santo, unicamente de Deus. Presente na terceira pessoa da Trindade, que mostra ser ele onipresente. Lá em Salmos 139, o versículo 7, 8 e 9 diz assim: para onde me irei no teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Senhor a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alvas e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, não há como fugir da presença do Espírito Santo de Deus. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Olha só que maravilha. Conhece o coração dos seres humanos. Mesmo antes da gente pensar, ele já conhece o que nós vamos pensar, mesmo antes de pensar, certo? Ele é conhecedor do futuro, ele sabe o ontem, o hoje e o que vai acontecer amanhã. Ele possui atributos da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Está lá em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para que servides ao Deus vivo. Então, aqui, Espírito eterno. Também se referindo também, um dos seus atributos do Espírito Santo de Deus, mostrando, né, irmão Wilson, a sua deidade, mostrando que ele é Deus mesmo. Exatamente. Então, vimos aí, então, alguns atributos e vamos ver agora algumas de suas obras, né? São inúmeras obras, né, que são aí creditadas ao Espírito Santo, né, registradas na Bíblia, né? Então, obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Uma das mais conhecidas é que ele gerou o próprio Filho, né? Quando o anjo vai anunciar ali o nascimento, a escolha de Maria para ser mãe do Salvador, ele vem explicar que aquela criança será gerada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Então vemos aí que uma de suas obras foi gerar o próprio Filho, o próprio Deus encarnado, né, nesta terra. Outra obra que podemos ver aqui é que ele dá a vida eterna. Gálatas 6:8 vai dizer: porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito se fará a vida eterna. Então aquele que semeia no Espírito vai colher o que do Espírito? A vida eterna. Então, uma de suas obras também é conceder a vida eterna. E vemos outras, né? Que guiou o seu povo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Outra obra dele é o Senhor da igreja. É o santificador dos fiéis, né? Outra obra, o Espírito habita nos crentes, que está, inclusive, no nosso
na nossa lição, né? João 14:17, quando Jesus diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o crê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, dentro de vós. Então, o Espírito Santo, outra obra dele é habitar dentro do crente, né? Daquele que professa a fé em Jesus, o Consolador, né? Que vimos, o ajudador, o auxiliador, ele vem habitar no cristão. Outra obra que vem ser registrada aqui pela lição é que ele é o autor do novo nascimento, né? Vimos isso aí em João, capítulo 3, versículo 5 e no versículo 6. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Espírito também ele é responsável, é o autor do novo nascimento. Vimos também que ele é o distribuidor de dons espirituais. Vimos isso na lição passada, que destrinchou muito bem este tópico, este assunto sobre a distribuição e os dons, né? Então, vimos então que são inúmeras as obras do Espírito Santo, né? Ele não é uma força, ele não é impessoal, ele é o próprio Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Vimos que ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é eterno, concede a vida eterna, né? E ele realiza diversas obras, inúmeras obras na vida, né, do crente e na vida de cada um de nós. Então, essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai, né? Então, essas obras dele testificam da sua divindade, da sua deidade, né, dos seus atributos, da sua qualidade, né, como sendo o próprio Deus. Amém. Com isso concluímos o nosso segundo tópico da lição. Vamos entrar no nosso terceiro tópico da lição para concluirmos a lição. O terceiro tópico tem como tema heresias antigas e novas. Então, nós vamos ver aqui algumas heresias antigas de muitos anos atrás, que hoje ainda existe, só mudou a roupa ou a roupagem, podemos dizer, mas está com o mesmo ideal e o mesmo propósito. O primeiro ponto vai falar sobre as primeiras heresias. E ele vai aqui mapear 3 tipos de heresias, que é muito importante falar sobre ela. Ele diz aqui que não havia um consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Inclusive, a gente viu nas lições anteriores sobre esse concílio. Havia diversas interpretações, mas o foco principal desse período era Jesus. Os arianistas, quer dizer, Ário, considerava também o Espírito Santo como uma criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco principal era o debate que estava falando sobre o Filho. Eumânio, um dos arianistas mais radicais mesmo, ele considerava o Espírito Santo como o mais nobre das criaturas produzida pelo Filho e a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o Criador do Espírito Santo. Os arianistas, ele tinha essa conotação. Outra heresia, os tropicianos, era outra heresia que bateu de frente muito com o cristianismo. Eles pregavam muitas coisas, eles diziam assim, era uma seita do Egito, cujo nome vem de Trópios, figura, quer dizer, dizia ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Ele só pregava isso, ensinava que o Espírito Santo é um anjo e uma criatura, quer dizer, foi criado, era um anjo menor. Olha só. Outro terceiro ponto aqui, ele vai falar sobre o pneumatomasianos. Que nome, olha só. Eles surgiram depois dos topsianos.
eles pregavam o que? Eles ensinavam que eles eram os opositores do Espírito Santo, um dos principais opositores do Espírito Santo. O que eles ensinavam? O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Olha só, uns acreditavam que foi Jesus que criou, a pedido do Pai, o Espírito Santo. Outros diziam que ele negava a divindade do Espírito Santo. Outros ensinavam que era só um anjo. O Espírito Santo é um anjo ou uma criatura. E você hoje, se você mapear hoje a igreja, o que acontece nos dias de hoje, algumas religiões ensinam exatamente como ensinou antigamente. Então, muito cuidado como você procura servir a Deus, em qual religião você está servindo a Deus. Porque a salvação é só por Cristo Jesus. Não é isso, irmão Reis? Exatamente. Então, vimos algumas heresias, existem outras, né? Mas a lição aqui, o comentarista destacou essas 3, né? Que veio aí deturpar o ensinamento do Espírito. E vamos ver as heresias, né? Que é o segundo ponto aqui desse terceiro tópico, as heresias na atualidade. Dentre alguns ensinamentos dessas heresias atuais, né? O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é um destes, né? Com o qual o comentarista ele vem destacar aqui na lição, é seguidor da antiga linha ideológica dos arianistas. Né? Seus líderes negam o quê? A divindade e a personalidade do Espírito. Né? Em sua literatura, grafam seu nome do Espírito Santo em letra minúscula. Então, eles negam essa personalidade, essa divindade, ao ponto que, quando vai fazer referência, vai colocar lá em letra minúscula. E vemos, então, que ele não é um nome próprio, né? Porque seria a letra maiúscula, ou a referência a Deus, a divindade, em letra maiúscula. Mas aí, ele está aqui em letra minúscula. Ele substitui o Espírito de Deus por força ativa. Podemos ver na literatura deles, no Gênesis capítulo 1, no versículo 2. Então é substituído, em vez de falar Espírito de Deus, vai falar força ativa, né? Como se fosse apenas uma força do próprio Deus, e não Deus, né? O Espírito, né? A terceira pessoa da Trindade. E usa então essa expressão, força ativa de Deus. Né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4 vai falar ali o Espírito Santo como fosse a força também ativa, em letras minúsculas. Né? Mas vemos então que essa expressão Espírito de Deus aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nessa passagem ele é traduzida por força ativa e não em outras. O fato é que essas heresias que falamos aí da antiguidade, elas estão presentes em algumas religiões, em algumas seitas também, difundidas, às vezes camufladas, às vezes não camufladas assim. Mas vemos aí, a Testemunha de Jeová, que crê que eles seriam, então, nega essa divindade, pois coloca o Espírito como sendo apenas uma força ativa de Deus. Amém. O terceiro ponto, já concluindo a lição, essa lição tão maravilhosa, muito rica mesmo. Inclusive, eu quero agradecer a alguns irmãos que participam da aula, comentam, alguns comentários aí que são muito bons, muito ricos. Continue participando, fazendo pergunta, até mesmo questionando mesmo. É muito bom que é assim, né, Reis? Que a gente cresce na graça e no conhecimento de Deus. O terceiro ponto do terceiro tópico diz assim: o Espírito Santo em outras religiões. Outras religiões. Lembrando, irmãos, que vamos comentar aqui sobre algumas religiões, mas não quer ferir nenhuma religião, machucar ou magoar nenhuma religião. Não veja por esse lado. Só mesmo um tipo assim de debate de conhecimento, certo? Diz assim a lição: algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima de pensamentos antigos dessas heresias, ou heresiarcas, como o autor fala aqui. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Inclusive, Salomão, ele fala lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, nada de novo, só muda a roupa, só muda a roupagem. E o autor aqui nos traz aqui alguns exemplos sobre uma crença estranha. Ele se refere aqui aos intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apega às palavras do Alcorão,
atribuída a Jesus. Ele fala aqui, ó, abre aspas, é um dos textos que está no Alcorão: sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Amado. Quer dizer, 61, versículo 2, versículo 6. Quer dizer, eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez à vinda do Consolador ou do Paracleto. Aonde é que se encontra isso? Lá em João, capítulo 14, versículo 16, no qual a gente já leu muito bem aqui: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus se referindo ao Espírito Santo, certo? Assim, eles concluem equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Ele, usando esse texto como referência, ele diz que Maomé é o Consolador, que Jesus se refere lá, mas Jesus está se referindo ao Espírito Santo, não a Maomé. Outra parte aqui importante é assim, é a resposta que a Bíblia nos traz. Se assim, Jesus disse que é o Consolador, é o próprio Espírito Santo. Você vai encontrar isso lá em João, capítulo 14, versículo 26. Olha só, capítulo 14, o versículo 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, olha só, se fosse Maomé, teria o nome dele aqui, Maomé. Não tinha problema nenhum com isso. Mas aqui diz aqui, ó, o versículo 26, mas aquele Consolador, vírgula, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas a vós, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso Jesus se referindo ao Consolador, e taxa o nome ali, Espírito Santo, certo? A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Então, ele se refere aqui em João 16, que ficará convosco para sempre, certo? Não, trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelo século dos séculos. Então, é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, que vai ficar com o povo para sempre, não vai morrer. Não é isso, não. Ele não tem um ciclo de vida pequeno, ou não morreu. Não, ele não vai morrer. Ele é eterno, certo? Jesus disse também que é o Consolador habita convosco e estará em vós. 14:17 fala muito bem sobre isso. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque ele não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que maravilha! Então é eterno, habita convosco. Diz assim: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Olha só, ele vai testificar de quem? De Jesus. João capítulo 15, versículo 26. É taxativo, em tudo aponta para o Espírito Santo. Que maravilha! Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E assim, amado ouvinte, concluímos a lição. Nós Simão Reis com a conclusão da lição. Exatamente. Então, vimos então, essa lição de número 9, falando sobre o Espírito Santo. Então, vimos então que a deidade e a personalidade do Espírito estão presentes em toda a Bíblia. Vimos que do Gênesis ao Apocalipse, Antigo Testamento, Novo Testamento, toda a Bíblia faz referência ao Espírito de Deus, de maneira abundante. Vimos sua deidade, seus atributos, suas obras, algumas heresias que estão equivocadas a respeito, e tanto antigas como atuais, estão aí atualmente. Então, o Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele, testificar do próprio Jesus. Não é possível uma força ativa e impessoal
ser enviado em nome de alguém tendo tais atributos. Então vimos aí que é incoerente ser uma força ativa. Então é revelado e provado aí ser uma pessoa com a sua própria personalidade, o Espírito Santo. Então vimos então que o Espírito Santo, ele é Deus, igual ao Pai e igual ao Filho, não superior e não inferior, mas tendo os mesmos atributos, a mesma deidade, né? A mesma substância, né? E presente ali desde o Éden, quando o Espírito ali pairava, né? Sobre a face das águas. No início, ele é logo citado ali no início da Bíblia, né? Então este é o Espírito Santo, o qual está presente, o nosso Consolador, o seu Consolador, o nosso ajudador, auxiliador e o que intercede por nós. Então esta é a lição de número 9, né, o qual nós comentamos aqui, uma lição maravilhosa, cheia de ensinamentos, de verdade, de referências, para que a nossa fé possa continuar firme no Senhor. Então, eu novamente quero lembrar para que você se inscreva no canal, faça seu comentário, faça sua observação, faça sua pergunta, né? Compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a estas palavras, a este conhecimento, né? E com certeza seremos todos edificados na palavra do Senhor. Então que Deus abençoe a todos e que possamos aí nos encontrar em mais outras oportunidades nas próximas lições. Então que Deus abençoe a todos. Amém, que Deus te abençoe com muitas bênçãos do céu. Já vos espero na próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.